Estamos de volta, o programa Dinâmica do Direito. Tem a honra e a alegria de ter aqui nos estúdios o Dr. Ítalo Moreira, que responde pela 6ª Promotoria aqui da nossa cidade, também responsável pelos crimes dolosos contra a vida. Nos blogs anteriores falamos da questão da extrema violência na nossa cidade aqui de Mossoró, sermos apontados como a mais violenta do Brasil. E agora nesse blog eu quero aproveitar a Vossa Excelência, Dr. Ítalo, para falarmos sobre a questão de que no último mês tivemos ataques terroristas. Eu digo assim porque realmente não tem como outra denominação. Você pegar um caminhão, ou público, ou privado, ônibus, e queimá-lo, não vejo como outra denominação. Como o senhor viu as atividades da segurança pública, os demais órgãos, como é que foi a atividade, se a 6ª Promotoria, no caso, participou direta ou indiretamente das operações? Comente um pouco, doutor, sobre esse último mês, agora o mês de março, aqui no nosso Rio Grande do Norte. Pronto, inicialmente, doutor Nazir, eu vou só fazer uma observação. Infelizmente, esses atos que aconteceram no Rio Grande do Norte, que são terroristas do ponto de vista do dicionário, se você for olhar o que é terrorismo no dicionário, poderiam ser enquadrados como terrorismo. Mas do ponto de vista da nossa lei, não é possível enquadrar como terrorismo. Porque a lei brasileira, que é péssima em relação a isso, porque não serve para quase nada, a lei nossa que diz o que é terrorismo, ela fala que terrorismo, essas ações que tem por aí, são ações típicas de terrorismo. Mas para ser enquadrado pela lei como terrorismo, para pegar uma pena alta, como está na lei de terrorismo, é necessário que essas ações, segundo a lei, sejam praticadas com o intuito de xenofobia, preconceito racial, preconceito religioso. Só se enquadraria nessa situação. E, sinceramente, eu não conheço no Brasil nenhum ato de terrorismo, efetivamente, que tenha como elementos motivadores esses que eu falei agora há pouco. Xenofobia, atos de ataques praticados, por exemplo, com sulistas contra nordestinos. Eu nunca ouvi isso. Então é uma lei inócua, que não serve para absolutamente nada, ou quase nada. Nós precisaríamos de uma lei que tipificasse esses atos agora do Rio Grande do Norte como terrorismo. E nós não temos, infelizmente, essa tipificação. Estão tentando mudar agora, no Congresso Nacional. Essas pessoas podem responder por vários crimes, por integrar a organização criminosa, por crimes de ameaça, por crimes de dano, mas efetivamente enquadrar como terrorismo, assim, é complicado. E assim, recentemente, eu estava falando para um veículo de comunicação e eu usei uma expressão que eu vou repetir aqui. Eu disse na ocasião que as facções criminosas, elas nunca dormem. Por que elas nunca dormem? Porque todo tempo tem gente entrando para fazer parte de facção criminosa. Esse ingresso de pessoas, principalmente da periferia, nas facções criminosas, eu chamo de guerra silenciosa. As pessoas estão entrando e o Estado perdeu o controle disso. Todo tempo está entrando gente nas facções criminosas. Então é uma guerra silenciosa. E de vez em quando, que aí esses atos, entre aspas, eu vou botar entre aspas, terrorismo, porque é uma espécie de terrorismo, mas não é tipificado pela lei como terrorismo, mas é terrorismo. Mas, na realidade, esse terrorismo ele vem acontecendo há muito tempo. Sendo que agora o tipo de terrorismo é o quê? Tocar fogo, normalmente, em órgãos públicos, em veículos e tudo. Mas quando se mata, e por exemplo, aqui em Mossoró, nós estamos falando de uma cidade que é apontada como a mais violenta do Brasil pelo número de homicídios. Isso também, como se fosse popularmente, deixando bem claro, não estou dizendo que é a lei que diz isso, isso é uma espécie de terrorismo. Por quê? Porque esses homicídios, em sua maioria, eles são ligados a facções criminosas. Então, o que é que eu quero dizer? A guerra, ela nunca parou. Nós vivemos constantemente uma guerra contra as facções criminosas. Apenas agora, por conta de exigências que uma determinada facção fazia, essa guerra o quê? Aumentou, né? Explodiu, aumentou a intensidade, os focos mudaram. Mas a guerra nunca acabou. Nós vivemos uma guerra constante contra as facções criminosas, que, repito, são hoje responsáveis, direta ou indiretamente, pela maioria dos crimes de homicídio que ocorrem não só em Mossoró, como no estado do Rio Grande do Norte. Você chegou a perguntar se eu atuei
certo? Em algo concretamente nessa onda de ataques. Eu não tive uma atuação direta. Mas o Ministério Público ele tem um grupo formado por promotores altamente qualificados e servidores também muito qualificados, com a ajuda de policiais, que é o GAECO, que é um grupo especial justamente de combate ao crime organizado. E o GAECO ele faz um trabalho muito bom de inteligência, de investigação. E algumas operações que foram deflagradas agora nessa onda de ataques, teve o GAECO como um braço importante da investigação. Então, a colaboração com o Ministério Público, eu até já fiz parte do GAECO, hoje não faço mais. A colaboração que o Ministério Público vem dando, entre outras áreas, mas, vamos dizer, nesse momento, que foi um momento mais tenso, era com a atuação do GAECO, auxiliando as demais forças policiais para combater esse foco de criminalidade que nós, infelizmente, vivemos aí durante vários dias, levando terror a toda a população potiguar. Doutor Ítalo, durante esse tempo nós tivemos o apoio, o suporte muito tremendo, excelente da Força Nacional, polícias do Nordeste, sobretudo do Ceará. Aqui na cidade também tivemos em Natal, salvo engano em Macau também chegou alguns grupos. E no caso de Mossoró, diminuiu até, fala-se que zerou os homicídios praticamente nesse mês de março. Isso nos leva a uma reflexão, doutor, muito, muito forte. Será que o que falta na nossa cidade, o que podemos diminuir e zerar os homicídios, sair desse estigma, não seria um suporte maior às nossas forças de segurança? Nenhuma dúvida em relação a isso. Zerar, eu não diria, porque zerar o homicídio não zera, mas poderíamos estar num patamar menor. E por que é muito importante esse período que nós temos agora sem homicídios? Porque eu vejo muitos teóricos, né, muitos estudos, pessoas dizendo o seguinte: não se resolve violência com polícia. Eu não vou dizer que resolve, mas ajuda e muito. É claro que você combate a violência também lá na periferia, fazendo trabalhos sociais. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Você trabalha também, eu falei agora há pouco, do ingresso de pessoas no mundo do crime. O Estado tem que atuar para que essas pessoas não entrem no mundo do crime. Nenhuma dúvida quanto a isso. Eu acho que não tem ninguém em sã consciência que diga que isso não é importante. Mas isso não significa dizer que a parte punitiva, a parte preventiva da polícia, isso não seja importante. E a polícia na rua, tanto é importante que quando se vê a polícia muito na rua agora, as taxas de homicídio vão lá para baixo. E não é só em Mossoró, não. Então, isso significa o quê? A ausência de uma polícia mais ostensiva, porque nós, infelizmente, a estrutura de segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte é muito ruim. Nós temos um déficit muito grande de policiais. Não me pergunte assim quantos precisaríamos, mas você acha matérias falando sobre isso. O Rio Grande do Norte teria que ter muito mais policial do que tem. Há alguns anos, e nós não estávamos vivendo essa onda agora de ataques recentes, eu gosto muito de conversar com o pessoal da polícia para saber a realidade deles. E eu vou dizer aqui duas conversas que eu tive, uma com um coronel, só não me lembro muito os números que ele falou, e outra com um delegado. O coronel, ele dizia: Ítalo, nos anos 90, Mossoró chegou a ter, eu não lembro o que ele disse, a quantidade de policiais, mas vamos imaginar, olha, eu cheguei a ter aqui no batalhão tantos policiais. 15, 20 anos depois, esse número foi reduzido em quase 2/3. Ou seja, a criminalidade aumentou e a polícia diminuiu o seu contingente. Então, como é que se combate a criminalidade assim? Vamos para a Polícia Civil. Também um delegado, em determinada ocasião, me disse: nos anos 90, eu tinha uma delegacia com 15 agentes. Porque é preciso você ter agente para investigar, senão não anda as coisas. É importantíssimo você ter uma quantidade grande de agentes. Ele já se aposentou, mas ele dizia: hoje eu tenho 3 agentes trabalhando. A criminalidade aumentou e a polícia investigativa diminuiu de tamanho. Então, é claro que se você coloca mais gente na rua, mais gente investigando, e o criminoso ele sabe que a polícia está agindo ali ostensivamente, ele vai pensar muito antes de sair para delinquir. Então, a polícia é importantíssima, merece ser valorizada e ser dada devida estrutura para seu trabalho. Porque quando a polícia não tem estrutura de trabalho, o que é que nós temos? Hoje, doutor Nazeu,
A maioria dos inquéritos policiais, eles são arquivados pelo Ministério Público. O promotor não oferece denúncia. Por quê? Porque a Polícia Civil não conseguiu chegar na autoria. E não conseguiu por quê? Por incompetência da Polícia Civil? Não. Por falta de estrutura. Então você tem uma quantidade enorme de inquéritos em andamento e não tem gente suficiente nem estrutura para investigar devidamente isso. O que é que acontece quando você tem uma demanda muito alta, muitos inquéritos e pouca gente trabalhando? Isso é natural em qualquer área. Você acaba priorizando uns e acaba deixando outros um pouco de lado, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, estrutura é tudo para combater o crime organizado. E isso o Estado do Rio Grande do Norte não tem. É só punir, é só botar a polícia na rua? Não. Mas é muito importante, extremamente importante, polícia na rua, mais estruturada e em número suficiente para o criminoso pensar antes de sair de casa para praticar um delito. Muito bem, estamos conversando com o doutor Ítalo Moreira a respeito sobre os recentes ataques que tivemos, um clima de verdadeiro terror no nosso Rio Grande do Norte, nesse mês de março. Graças a Deus estamos controlados, mas toda cautela e todo investimento na área de segurança não deve ser olvidada, não deve ser menosprezada, pelo contrário. Doutor Ítalo, no próximo bloco, eu queria refletir um pouquinho com Vossa Excelência, porque recentemente soubemos de um ex-juiz, Sérgio Moro, ameaças de morte pelo PCC, e um promotor, agora não me lembro o estado, também passou pela mesma situação. Vamos refletir um pouquinho sobre essa situação antes das considerações finais. Não sai daí, voltamos já.